Olá, está começando o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta quinta-feira. Reunião da Comissão da Educação acontece na Casa Legislativa. Moção de repúdio em defesa da artista trans Biba Manicongo é aprovada no Poder Legislativo. Um ano depois, fomos visitar uma das regiões mais afetadas nas enchentes, para saber como está a situação real. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. Abrimos nossa edição para falar sobre a visita que nossa equipe fez à Colônia Z3, para verificar a situação da região após enchentes de 2024. Vamos conferir os detalhes. Considerada a maior catástrofe natural dos últimos tempos, a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024 chegou na região sul do estado. Causou estragos e destruiu o que tinha pela frente. As consequências desse episódio ainda são reflexo do dia a dia na comunidade de pescadores Colônia Z3 em Pelotas. Viemos até aqui a Colônia Z3 para ver como está a situação após um ano das enchentes que devastou a região no ano de 2024. Os relatos dos moradores da região expressam a realidade enfrentada por quem ainda permanece por lá. Com atuação na linha de frente no auxílio de quem foi afetado pela enchente, servidores do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, relembram como foi atuar durante a tragédia e como está agora. A comunidade ficou isolada, né? O serviço aqui ficou 24 horas, foi bem desafiador para todos nós. A gente teve muito suporte, né, de voluntários, né? A comunidade em si é unida, assim, então isso também facilitou. Mas claro que, né, a gente teve bastante dificuldades, assim, até muito em função dos próprios benefícios do governo, né? De acesso, de inscrições, de tudo. A gente ainda tem pessoas que a gente sabe que ainda não conseguiram acessar esses benefícios, né? E a própria função da pesca, né, que foi muito prejudicada. O pessoal já tinha sentido ano passado, o início do ano passado, com a função da pesca do camarão, que é uma das questões mais fortes economicamente falando para eles, né? Então já teve um reflexo disso ano passado e esse ano novamente também, né? O pessoal tem trazido muito essa demanda da pesca, porque é uma comunidade pesqueira, né? Eu vivenciei assim como moradora e como funcionária, as duas funções, então foi muito difícil. Porque ao momento que nós estávamos trabalhando, lá em casa já estava cheio de água. Então, assim, eu permaneci no CRAS com os colegas, desabrigada no CRAS, trabalhando. Então, foi bem complicado, né? Não foi fácil, porque a gente tem todas as nossas famílias, né? A gente atende toda a comunidade. Como a colega falou, é angustiante, porque a gente não tinha acesso para atender os outros territórios que também são nossos. A gente teve muitas pessoas ajudaram, a gente teve bastante pessoas junto conosco, mas de fato não conseguimos, né, que a comunidade tivesse todo acesso, porque independente, a gente ficou muito cansado, com problema assim, de saúde. Eu mesmo tive um problema bem sério, né, estou me recuperando em tratamento, mas eu acho assim que o que tem de bom aqui, né, no nosso trabalho é a união, é a força, a vontade de todo mundo. Eu acho que não basta só ser funcionário, a gente tem que amar o que faz, né? E graças a Deus todo mundo pegou muito junto. Como voluntário nas enchentes, o diretor do Sindicato dos Pescadores, Sérgio Passos, relatou todo o esforço realizado para reconstruir os estragos causados na Z3. E foi coisa assim, né, cara, fora do normal. Aquilo ali veio para acabar com tudo, né? As pessoas andavam de embarcações aqui. Todos, não só eu, mas sim todos os moradores aqui, perderam todos os seus pertences, todos. Imagina a água chegar ao ponto que chegou, né, lá em cima. Então todos nós perdemos tudo, praticamente tudo. E hoje, graças a Deus, a gente está tentando recuperar aos poucos, né? Fomos muito bem assessorados, enfim, por vários empresários, prefeitura e tudo mais. Muito apoio a gente teve, graças a Deus. A gente está aos pouquinhos se restabelecendo, né?
Principal ligação entre a cidade, a ponte de acesso é um dos maiores problemas ainda enfrentados pela população do local. A antiga estrutura da ponte de acesso à colônia Z3 acabou cedendo por consequência das águas. Uma ponte provisória foi colocada no local pelo Exército Brasileiro, o que vem causando grande motivo de revolta, pois, segundo os moradores, a estrutura não é segura. A comunidade de pescadores da colônia Z3 serviu como abrigo temporário para aqueles que necessitaram sair de casa. Carol foi um desses casos e nos contou todo o apoio e solidariedade recebido daquele momento até os dias atuais. Foi difícil para nós aqui. E eu, que sou mãe atípica, tenho um filho autista e só tava eu e ele em casa. A gente saiu um dia antes, foi dia 2 de maio, se eu não me engano. E nesse momento eu vi assim, eu imaginei assim, vou ter que sair da minha casa, vou ter que deixar minhas coisas. E foi uma coisa muito triste, a gente não esperava que ia ser tão grande essa enchente, sabe? Eu tive muita ajuda, graças a Deus foi muito bem assistido e tudo, mas o que mais me doeu foi ter que ir para dentro de um abrigo. Eu nunca imaginei na minha vida ter que ir para um abrigo, passar por isso que a gente via nas outras cidades, a gente não imagina o que vai acontecer com a gente. E para mim foi difícil, porque é uma situação que a gente perde as coisas. Era de doações. Só que, graças a Deus, hoje eu ganhei tudo de volta. Deus é maravilhoso. Eu tenho as minhas coisas na minha casa por doações de pessoas. Mas hoje eu sou feliz. É um lugar maravilhoso, mas a gente sofreu muito aqui. Muito, muito mesmo. O comércio local tenta se reerguer aos poucos. A Alessandra, pescadora e comerciante, diz que com a união das pessoas e com todo o apoio recebido, estão conseguindo voltar às atividades normais, esperando a nova safra da pesca que está por vir. Olha, hoje a gente está bem, dá para dizer que a gente está se recuperando, a gente teve muito apoio, muita ajuda, todos que tiveram que sair de suas casas já voltaram, as casas que ainda não estão prontas estão em reforma, estão em obras. Foi muito complicado, mas agora eu acredito assim, que a coisa está voltando ao normal. Depois de um ano, o meu marido já voltou a trabalhar, eu também já voltei com minhas feiras. A gente teve muita ajuda aqui na colônia Z3, né? Hélio Sabino, moradora há 45 anos na Z3, disse que nunca havia passado por algo parecido, mas que com a solidariedade de todos, a colônia Z3 está se reerguendo. Hoje a Z3 ainda está se levantando. Alguns já se aprumaram, outros não, porque a gente teve muita ajuda, né? Tanto de governo, estado, município, federal, também de pessoas voluntárias, trouxeram muita ajuda para cá. A gente tem que agradecer, continuar agradecendo, mesmo assim como a gente está hoje, mas ainda tem muita gente passando algumas dificuldades de conseguir se erguer, tanto na sua casa, na sua saúde, na própria pesca, que está bem difícil, né? Porque essa enchente ela deixou marcas muito ruins na lagoa. Mas estamos aí lutando contra a vida, que é o que a gente diz, mas se erguendo, graças a Deus se erguendo. Eu estou na fase daquela dos últimos que estou me erguendo, mas estou feliz, vou estar feliz, eu vou dizer por que eu estou feliz. Na Z3 não morreu ninguém. Isso já é uma felicidade que a gente pode dizer. Quando você olha lá para cima, né, no estado, aquele monte de gente que perdeu vida, aquilo tu não recupera. Então o resto aqui a gente vai recuperar, se Deus quiser, com o decorrer dos anos. Uma audiência pública vai ser realizada hoje, a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal. Proposta pela Comissão da Educação, o ato vai debater os principais problemas de estruturas enfrentados pelas escolas municipais. Confira. Vamos fazer uma reunião, mais uma reunião das reuniões temáticas que nós estamos promovendo pela Comissão de Educação. Vamos falar sobre as estruturas das escolas, como é que está se pensando em organizar essas estruturas. Vamos ter aqui a presença do secretário Otávio, que é o secretário de urbanismo da cidade, que está com projetos até do PAC para poder apresentar para a população esses projetos. Essas reuniões elas fazem parte desses circuitos de reuniões para tratar de temas específicos, né? Nós sabemos
sabemos do quanto as outras gestões não tiveram compromisso com a estrutura das escolas, deixaram escolas, inclusive, a ponto de fechar. E nós precisamos olhar para isso de forma profunda, né, tentando reorganizar essa situação da educação. E agora vamos te mostrar como fica a previsão do tempo para Pelotas. Quem nos traz as informações é o nosso repórter William Moreira. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Pelotas amanheceu com sol, com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima pode chegar a 19 graus. Já na sexta-feira, há previsão de sol, com muitas nuvens. O tempo fica firme, mas o frio retorna com mais força. A mínima chega a 8 graus e a máxima 16. O sábado deve iniciar com sol. As nuvens aumentam à noite. Não há previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas. Mínima de 6, máxima de 16 graus. E no próximo bloco você confere. Moção de repúdio é aprovada na Câmara Municipal. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica Rede Câmara. A sonolência ao volante mostram que 42% dos acidentes estão relacionados ao cansaço. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições para motoristas que permanecem ao volante por mais tempo do que o permitido. A multa a esta infração é de R$ 88 e o condutor perde 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma dica Rede Câmara. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar sobre uma moção de repúdio protocolada pela vereadora Fernanda Miranda.
contra os atos de violência de gênero e de transfobia cometidos contra uma artista da cidade. Confira os detalhes. A vereadora Fernanda Miranda protocolou uma moção de repúdio pelos atos preconceituosos cometidos contra a artista trans Biba Manicongo. A parlamentar falou sobre esta ação. Nós encaminhamos uma moção, né, de repúdio às falas transfóbicas, aos ataques transfóbicos, racistas, misóginos que aconteceram contra a artista, né, estudante Biba Manicongo, que é uma mulher trans, que fez uma linda apresentação aqui na Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e postou esse vídeo nas redes sociais e acabou tendo vários ataques transfóbicos, inclusive uma pessoa também, influencer, teve a capacidade de fazer um react, né, que é uma reação ao vídeo dela, fazendo então ainda mais, né, um deboche, uma fala transfóbica, misógina, fortalecendo esse ódio nas redes sociais, que a gente sabe que acaba indo até as ruas, né, porque as pessoas sofrem na sua vida íntima particular, porque isso desestabiliza, acaba matando também essas pessoas em vida. E muitas vezes esse ódio dentro das redes sociais estimula, inclusive, o ódio fora das redes sociais. A gente sabe que a população trans, infelizmente, é uma população que morre muitas vezes antes de chegar aos 35 anos. Então, e não tem emprego, não tem todo um preconceito da sociedade. A gente precisa travar uma luta, né? A gente está dentro da casa do povo, é a casa do povo, tem que receber a todos com respeito, tem que fortalecer essa luta, e é uma luta que é nossa, né? A ativista da comunidade LGBTQIAPN+, mulher trans e artista, Biba Manicongo sofreu ataques pelas redes sociais após a apresentação no plenário da Câmara Municipal. Expressando sua revolta, a artista agradeceu o apoio da parlamentar e falou do direito da comunidade em ocupar os espaços que é por direito. Foram resultado de vários acontecimentos, né, da gente sendo o que a gente é, representando um povo que quer ser livre, que quer ser só existir, simplesmente. E essas mensagens de ódios que foram acontecendo, tive hoje uma contra de repúdios, de solidariedade da comunidade de Pelotas, aonde hoje isso fortaleceu até a gente chegar hoje na Câmara, onde a vereadora Fernanda fez essa moção para hoje mostrar um posicionamento hoje que por muito tempo a gente não tive, um posicionamento de uma instituição, de um lugar de decisão da cidade, mostrando que tal tipos de atos que estão feitos contra a gente não são toleráveis. Isso nos fortalece como comunidade, mostra que tem povos, que tem pessoas nessa cidade acreditando no ser, acreditando na expressão de gênero de qualquer forma e jeito. E é isso, é realmente uma mensagem da gente se unir mais, da gente se fortalecer mais e ocupar os espaços, porque a gente merece e todo mundo merece. A moção foi aprovada nesta manhã por unanimidade dos parlamentares presentes no plenário. As unidades básicas de saúde, as UBS, e as UPAs passam por alteração de horários de funcionamento, devido ao aumento na procura por atendimento causado pela síndrome respiratória aguda grave, com atendimento primário. As UBSs Bom Jesus, Salgado Filho, Sansca e Simões Lopes ampliaram seu atendimento para 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. A UBS Pi Crespo ampliou o atendimento das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. Já as UBS Balneários dos Prazeres, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite. Cabe lembrar que Navegantes, Fragete e Lindóia funcionam em forma de pronto atendimento de segunda a sexta-feira, das 6 horas da tarde à meia-noite. A vacinação continua para toda a população. As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, além da Casa da Vacina, localizada na rua Gonçalves Chaves, número 437, no centro de Pelotas. Além disso, o Centro de Especialidades, o Ambulatório do Campo Saúde da Universidade Católica e a Faculdade da Anhanguera também estão oferecendo o imunizante. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e pessoas que estiverem com sintomas gripais devem aguardar a recuperação antes de procurar a imunização. E no esporte, a seleção brasileira entra em campo hoje, às 8 horas da noite, para enfrentar a seleção do Equador. É a estreia de Carlo Ancelotti no comando. E em Pelotas, a equipe da Almagro se prepara para entrar em quadra neste sábado, pela Liga Nacional de Futsal Feminino, no ginásio do SESI, às 4 horas da tarde. Já no domingo,
o Grêmio Esportivo Brasil enfrenta a equipe do Joinville, no estádio Bento Freitas, às 4 horas da tarde, pela Série D do Brasileirão. Fica aqui a nossa torcida. O nosso Rede Câmara Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!